Bem-vindo à série que eu chamei de Mapa do Tesouro. E a ideia aqui é fazer a leitura de provérbios, mas não só a leitura corrida, mas a leitura se aprofundando em cada parte, né? Em cada versículo, em cada palavra, em si, decifrando o que tem por trás disso. Tá? Mas vamos juntos, estou fazendo isso no meu dia a dia, tá? Então, estou aprendendo aqui e conforme aprendendo, vamos aprender junto. A realidade é essa. É meu primeiro vídeo para esse canal e decidi que nesse meu estudo transbordar, abundar e botar para fora o meu aprendizado. Tá? O rolê do Provérbios é o seguinte: são 31 livros, então cada dia lê o versículo do dia. Versículo não, o capítulo do dia. Tá? Então hoje, dia 10 de outubro, dia 10, vamos ler o capítulo 10. Tá? Lá no livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, ele fala o seguinte, que quem lê provérbios todos os dias, em um ano, será uma pessoa que já se destacará, já ficará fora, já tá acima da média das pessoas. Tá? Isso assim, ler e instalar. Tá? Então, Provérbios ele tem aqui, ó, é um manual, ele é um mapa. Vai falando assim, ó, faça isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, ele pega o versículo do dia, tem um versículo que sempre faz assim na mente, ó, pum, fiou no coração, pá, queima, queima. Então pega isso e instala, se aprofunde nesse versículo, faça um estudo nele, sabe? Detalhe, vamos fazer isso junto aqui, no decorrer você vai pegando o rolê. E que lá no livro fala o seguinte, quem lê Provérbios durante 5 anos, todos os dias, se tornará um milionário. Quem quer ser um milionário? 5 anos é muito tempo, Jay! Você tá milionário agora? Dá pra voltar 5 anos atrás e a Bíblia e ler Provérbios todos os dias? Let's go. Então vamos lá. Assim, ó. Energia. Bora lá. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Esse aqui é um provérbio que fala: o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo traz a tristeza à mãe. Estão falando aqui sobre honra. Honra os pais e as mães. Vamos honrar, né? Ih, sabe aquela parada assim, rapaz, o pai não ia gostar disso aqui, não. Você já sabe que não tá fazendo. Já não tá no caminho certo. Os tesouros adquiridos de forma desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa que o justo passe fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha isso aqui, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que é? O que são as mãos diligentes? Você quer ficar rico? Então, peraí, aqui já está falando, ó, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, peraí, se eu quero ficar rico, uma mão diligente me traz riqueza, o que é ser diligente? Deixa eu ver aqui o que é ser diligente. Ser diligente significa agir com cuidado, com esforço constante e atenção aos detalhes em tudo que faz. A pessoa diligente ela é disciplinada,
organizado e comprometido em realizar suas tarefas da melhor forma possível. Ó, olha aqui, ó. Da melhor forma possível. Evitando procrastinação e a negligência. No contexto profissional, o pessoal, a diligência envolve ser proativo, persistente, zeloso na busca por resultados, superando obstáculos com dedicação. Então, ó, na Bíblia, diligência é frequentemente associada à sabedoria e ao sucesso, como Provérbios 10:14. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, ser diligente é ser proativo. Olha aí, sai daí, mosquito. Uma abelha. Tenha calma, velho. Ser diligente é ser proativo, é não parar no obstáculo, é não é não apertar o soneca, é saber o que precisa ser feito e perseverança, persistir, saber que tem um objetivo maior e tudo que fizer da melhor maneira possível. Não é só fazer de qualquer jeito, não. Então, o que é ser diligente? É fazer tudo constantemente, superando cada obstáculo e da melhor maneira possível. Não adianta fazer mais ou menos. Se fizer mais ou menos, recebe mais ou menos. Se fizer da melhor maneira possível, recebe da melhor maneira possível. Seja onde for. Seja onde for. Seja você o líder da sua empresa, seja você o liderado, seja no seu trabalho, seja para fazer um favor a um amigo. Seja para poder servir um café para sua família, seja para ir buscar um copo d'água para o seu irmão. Faça da melhor forma possível. Fazendo da melhor forma possível significa o quê? Ele está fazendo de coração, fazendo com vontade de fazer, ou seja, nossa ação, na ação feita de maneira diligente, envolve um sentimento positivo, envolve um sentimento bom, envolve um sentimento nobre. Vou me aprofundar mais, eu quero saber qual a origem da palavra diligente. Onde surgiu a palavra diligente? Nasceu da onde? Quem inventou esse diacho? Faz uma parada assim também, é maneira que você sempre... Tá. A palavra diligente tem sua origem do latim, vem do termo diligens, que é o particípio presente do verbo diligere, que significa amar, estimar, cuidar. O termo era usado para indicar alguém que realiza suas ações com cuidado e atenção. Ao longo do tempo, o significado evoluiu para descrever uma pessoa que trabalha com esforço, dedicação e zelo. Olha só que massa isso, cara. Não é só fazer. Não é só ser perseverante. Não é só fazer. Estou fazendo todo dia. Ah, não. A origem da palavra, ela vem do verbo diligere. E o significado dessa palavra é amar, é estimar e cuidar. Então, se a gente pudesse falar que o comportamento de uma pessoa diligente e que houvesse um sentimento nessa palavra, seria o do amor. Então, o que fizer tem que ter o sentimento instalado do amor. Então, faça com amor. Faça bem feito, faça com o amor. O sentimento que move é esse. Então, tudo que é feito de maneira com esforço, com dedicação, com zelo, mantendo a ideia original de fazer algo com carinho, com cuidado, com amor. Logo você será
retribuído de tal forma. Seguimos. Aquele que ajunta no verão é prudente, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. No verão, no sentido agrícola, é o tempo de colheita, né? Então, na hora de colher, é a hora de mostrar a honra, na hora de colher, há tempo para tudo, há tempo de semear, há tempo de adubar, há tempo da colheita. Então, na colheita, você está mostrando ser um ser diligente, ser um ser proativo, não ficar lá, e como diz aqui, o que dorme na colheita é filho que envergonha, ou seja, se você já está dormindo na colheita, você está falando, pô, está na hora de colher os frutos, está na hora de recolher os frutos que foi plantado lá atrás e você está dormindo. Se você está dormindo, é filho que envergonha. Então, se você é um filho que envergonha, já está falando que você não dá honra. Aqui é um código de honra. Aqui, a verdade é um código de desonras. O que desonra seu pai, desonra sua mãe. Não progredir. Não progredir. Então, se a gente inverter aqui a polaridade do negócio, que é a colheita é filho que envergonha, que é um filho que seja está desonrando seu pai, a gente começa a entender que também que um filho que honra o seu pai e sua mãe é um filho positivo. Então, um filho que trabalha, que se preocupa em honrar o seu pai e honrar a sua mãe nas suas ações, no seu comportamento, no seu sentimento, é um filho que traz alegria, é um filho que traz felicidade, é um filho com um coração nobre. Entendeu? Então a gente sabe que pega esse código, que honrar pai e mãe é o comportamento, é a primícia, é um princípio da prosperidade. E levantar no verão para poder fazer isso, na hora da colheita, é mostrar, é se mostrar também que só é o seguinte, opa, tá na hora de colher, tá na hora de levantar, tá na hora de armazenar, né? Porque fala no verão, aquele que ajunta no verão é prudente. Tá na hora de armazenar, a colher e armazenar para o futuro, porque se no futuro não tiver colheita, a gente tem nossas reservas aqui. Entendeu? Vamos dar um foco aqui sobre nessa palavra prudente. Explique a palavra prudente. Vamos ver aqui sobre fala prudente. O que é um ser prudente? O que é um ser prudente? O que é um ser prudente? Qual o comportamento de uma pessoa prudente? O que um prudente faz e o que alguém que é prudente não deve fazer. Pegou isso? Prudente é uma pessoa que age com cautela, sabedoria e discernimento. Sabe o que é discernimento? Discernimento é saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. Então, é antes de... É um ser que não é reativo. Acontece, ele já vai lá e sai fazendo as coisas sem pensar, sem nada. Então, diligência é falar assim, isso que eu vou fazer agora. O caminho certo ou o caminho errado? E saber fazer uma escolha, tomar uma decisão com isso. Tá? Eu acho que tá ligado? Tá ligado. Tá. Sempre pensando nas possíveis consequências de suas ações antes de tomar uma decisão. Olha aí, tá vendo? Já nem li aqui. Eu tô ficando bom nesse negócio aqui. Já tem um tempo que eu tô lendo provérbios, tô ficando bom nesse negócio. Então, ó. Então, antes de agir e tomar uma decisão, pensa. Pensa. Sabe, dá uma respirada. Aqui, ó, dá uma respirada.
Relaxa aí, mano. Se alguém vem aqui, pá, tem que fazer aqui. Calma aí. O sistema aqui tá atualizando aqui. Só um minuto que tá procurando aqui. Peraí. Internet aqui tá. Calma aí. O Wi-Fi aqui ainda tá. O sistema aqui tá. O cache tá livre. Entendeu? Então tem que procurar aqui. Só um minuto. Faz uma varredura aqui. Bota um Google ali na cabeça ali. Fala assim: rapaz, se eu fizer isso aqui. O que pode acontecer se eu fizer isso aqui? O que vai acontecer de ruim se eu fizer isso aqui de positivo? O que vai ali? Quais os caminhos que dão ali? Para depois falar assim: então, peraí. Então, sobraram essas duas opções, eu vou tomar isso daqui, já sabendo das consequências, já se prepara. Entendeu? Já sabe ali que vida é pra frente. Já vai corrigindo e já vai arrumando, entendeu? Então, pensa antes de tomar uma decisão. Para depois falar assim, ei, fui pego desprevenido. Aqui tem uma parada, vou falar assim, vamos fazer um acordo. Vou fazer um acordo. É um acordo de um quebra-cabeça. Já montou um quebra-cabeça? Quebra-cabeça é o seguinte, tu recebe quebra-cabeça 10 mil peças. Recebe lá 10 mil peças. Um monte de peça pequenininha. O que eu falar aqui, pegue como uma peça de um quebra-cabeça. Se te servir, você pega essa pecinha e vai lá, ó. E coloca. Encaixou. Caraca, encaixou. Se não te servir, fala assim, cara, não entendi o que ele falou. Não concordo com o que você falou, Jeff. Vou usar não, esse negócio não se prende. Porque senão você fica com a peça na mão aqui tentando encaixar, tentando achar o porquê disso, daquilo, e as outras peças vão passando aqui, ó. As outras peças vão passando. Então, não se prende, tá? Pega essa peça, bota outra do lado, fala assim, em algum momento vai ter um buraco ali, você vai falar assim, olha, rapaz, aquela pecinha ali, ó, encaixou aqui. Não se preocupe, segue o fluxo, segue aí. Acordo, quebra-cabeça feito, beleza? Tá feito. Eu tô de acordo, entendi a parada do quebra-cabeça. Se não entendeu, bota aí nos comentários, bota em algum lugar aí, eu não sei nem pra onde vai esse vídeo ainda, estou fazendo o primeiro. E me explica, me dê o que você achou, tá bom? Eu gosto de ideias, gosto de sugestões, eu gosto de trocar ideia. Então, ser prudente envolve evitar riscos desnecessários, agir com responsabilidade e evitar impulsos ou precipitações. A prudência está ligada à capacidade de avaliar diferentes cenários e optar por um caminho mais seguro ou benéfico, levando em conta o bem-estar próprio e dos outros. Não é só o seu, não. Não é só o seu, não. É o seu bem-estar e dos outros. É um traço essencial para uma vida equilibrada, onde a ação é guiada pela razão e pelo bom senso, e não apenas pelas emoções ou impulsos momentâneos. O ser prudente é o ser que age com sabedoria, cautela, moderação, avaliando cuidadosamente as possíveis consequências de suas ações antes de tomá-las. A prudência está associada a decisões equilibradas e pensadas, com foco em evitar erros ou problemas que poderiam ser evitados com uma reflexão adequada. Sempre, olha, o comportamento de uma pessoa prudente. Quais são os comportamentos de uma pessoa prudente? Avaliação cuidadosa. Sempre analisa os riscos. Planejamento. Tenha o hábito de planejar suas ações e considerar diferentes cenários. Então aqui, ó. Instala um planejador aqui dentro. Aqui, ó. Entendeu? Pô, se eu fizer isso, se eu sair daqui agora e tomar esse caminho, se eu sair agora, for no supermercado e comprar isso que eu buscar um pacote de cuscuz, um ovo, meu café da manhã, mas daí eu cheguei lá, tava rolando uma promoção super maneira, dos sucrilhos, caixa de 2 quilos, mas se eu comer esses sucrilhos e levar para casa, vou ficar gordo, e se eu ficar gordo eu vou inserir um monte de açúcar nela, se eu fizer um monte de açúcar nele, eu vou levar meu diabetes.
começar a pensar um monte de coisa. Na hora de fazer as compras, na hora de dar um rolezinho no shopping, na hora da colheita, de receber a grana. Opa, recebi a grana, e agora? Vou torrar tudo? Um ser imprudente, com certeza ele vai torrar tudo. Um ser imprudente que é reativo com seus pais, por exemplo, ele está desonrando o que essa desonra vai lhe caber. Estava um planejador aí dentro. Não vou me aprofundar muito nesse aqui não. Respeite as regras e normas. Segue princípios éticos e leis, entendendo que esses guiam comportamentos mais seguros. Cara, princípios éticos e leis. Quem se move por princípios nem precisa de regras. Quem se move por princípios e valores nem precisa de regras. Controle emocional, mantenha a calma em situações desafiadoras, evitando decisões impulsivas ou precipitadas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela era muito boa no trabalho. Ela era uma excelente, o cognitivo dela era top, manjava bem demais, sabe? E ela estava chateada, que ela era uma das melhores no trampo, no que ela fazia. Porém, era uma pessoa reativa, ela tentava controlar tudo que ela fazia sem planejamento, era reação. Se alguma coisa tirasse ela fora da zona de conforto dela, era reagiva de uma maneira de descontrole. E por ela ser cognitivamente, intelectualmente muito sábia não, porque sabedoria não precisa de emoção. Então, ser cognitivamente um QI elevado, ela achava que podia saber de tudo e só isso que é o que importava. E ela reagia de maneira brusca às pessoas, reação, e por onde passava era a bola de fogo, tacando fogo em tudo. Foi demitida. Foi demitida pelo comportamento. Foi demitida porque ela não tinha controle emocional. Foi demitida porque tudo fazia do jeito que... E depois que acontecia sem planejamento, ela era reativa, depois da reativa vinha a queda. Aí começava as coisas a dar errado. As coisas começavam a dar errado, as pessoas começavam a se afastar dela e... Bom. Aprendizado contínuo. Busca aprender com erros do passado, tanto os próprios quanto os dos outros, para evitar repeti-los. Tá bom? Bom, uma pessoa prudente, ela consulta especialistas, conselheiros, ela reflete antes de falar, ela considera as consequências ao longo prazo, toma medidas preventivas. O que ela não faz, ela não age por impulso, não se arrisca sem necessidade, não ignora sinais de perigo, não age com arrogância ou presunção. Seguimos. Então é o seguinte. As bênçãos coroam as cabeças dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas o tolo que fala demais cairá. Olha aqui, ó, Provérbios 10, 8. É isso aqui, ó. O fio da meada é a parada seguinte. Quando algo te tocar, você se aprofunda nisso, tá? O sábio de coração aceita os mandamentos. Vamos separar aqui, ó. O sábio de coração aceita os mandamentos. Então, o sábio de coração, ele busca, está disposto sempre a aprender, a ouvir e seguir conselhos. O sábio, o que é assim, ó, o que é um ser? O que é ser um sábio? Um sábio de coração. Deixa eu achar isso aqui.
Ser sábio, acumular conhecimento, a capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira prática e eficaz em situações da vida cotidiana. Aqui estão algumas características e comportamentos que definem uma pessoa sábia: discernimento, humildade, experiência, empatia, compreensão, capacidade de planejamento, autocontrole, busca pela verdade. Um ser sábio, ele está sempre valorizando a verdade e a justiça. Orientação aos outros. O ser sábio está sempre em busca de conselhos, de conselheiros, antes de tomar. Peraí, tem alguém que sabe mais do que eu, que possa me dar conselhos para que assim eu possa tomar a minha decisão, não baseada somente no meu entendimento, porque aqui, como fala, ó, experiência. O que é experiência? Experiências são os frutos da vida que você viveu. Então, quem já passou pelo que passou, já sabe que não quer mais passar. Ou sabe por que não passar. Ou sabe qual caminho ir. Ou não ir. Então, se você for sábio mesmo, você vai perguntar: e aí, cara, o que tu acha disso? Rapaz, já passei por alguém experiente. Já passei por isso na minha vida. Aconteceu isso, 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 isso. O que não aconteceu? O que teria acontecido? Outra pessoa, outro conselho. Ei, meu amigo, é o seguinte. O que acontece se eu passar 4 dias num rolê sem dormir? O que acontece se eu tomar uma todo dia? O que acontece? Por exemplo, acabei de contar a história de uma pessoa que agia sem prudência e foi, apesar do seu nível cognitivo intelectual ser muito alto, ela foi demitida pelo comportamento. O que é que você tira de uma sabedoria dessa de um conselho? Você ativa um modo sábio e fala assim: o que é que eu vou aprender com essa situação? Porque isso foi uma experiência vivida, alguém passou por isso. Então, se alguém passou por isso, o que é que você pode tirar de aprendizado desse rolê? Entendeu? Aceita os mandamentos, ele revela a humildade. Para os sábios, os mandamentos não são vistos como uma limitação, mas como os guias que proporcionam sabedoria, segurança e sucesso na vida. Quer ter segurança? Quer se sentir seguro? Quer ter sucesso na vida? Quer caminhar para o sucesso? Quer que o sucesso faça parte da sua vida? Quer poder acordar e sentir uma paz? Que, cara, é desafiador sentir segurança. Então, o mandamento é um guia, é uma luz, é um princípio, é um mapa que você faz. É um mandamento. Hum, uau. É, os 10 mandamentos, né? Então, os mandamentos são os princípios, são guias. É o que ele está falando. Tu fizer isso, você vai seguir isso. Então,
é um pouco mais extenso aqui. Aí tá aí um exercício. Tá aí um exercício que você possa fazer, que é pesquisar sobre os mandamentos. Já que você está procurando a sabedoria, já que você está procurando o sucesso, assim espero, porque já tem 30 minutos o negócio, você está aqui ainda. Se você não está aqui, você já foi. Você é um tolo que fala demais e cairá, entendeu? Porque um tolo, ele fala sem refletir, sem ouvir, ele fala, um tolo é alguém que tem atitudes, comportamentos de um ser teimoso. Ele prefere expressar suas opiniões e julgamentos em vez de escutar ou considerar conselhos. Esse comportamento possível e arrogante inevitavelmente o leva à ruína, pois ele não seguia por sabedoria, mas por suas próprias ideias erradas. Viu que é um ser tolo? Viu que é um ser tolo? E aí? Quem é tu no rolê? Quem é tu no rolê? Quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e o tolo que fala demais será arruinado. Cara, Provérbios, como fala, ó, a boca dos justos é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Como Provérbios o tempo todo aqui, ele está falando sobre a boca, o poder da boca, o poder da palavra. O que a boca que a boca do justo é fonte de vida. Vai pesquisar aí, vai acabar aqui, tu vai procurar assim, o que é um ser justo. Bora, porque você tem que ter os seus próprios insights, tem que ter sua pesquisa também. Você tem que fazer parte desse rolê aqui. Aqui não é só explicar o que é provérbio, mas é sobre você também desenvolver esse hábito de buscar o conhecimento, você criar suas próprias sinapses e você tirar seu próprio insight disso. O que vai diferenciar? A experiência de vida, o conhecimento obtido de cada um nesse momento. Porque se você ler provérbios daqui a um mês de novo, que a gente daqui a 30 dias, vamos estar de novo no capítulo 10. Mas serão 30 dias já vivendo esses mandamentos, já vivendo esse princípio, essa sabedoria, esse conhecimento. Ou seja, eu já não sou mesmo a mesma pessoa de 30 dias atrás. Porque eu já peguei isso e falei assim, opa, então eu já não sou mais reativo. Eu já não sou explosivo. Eu já penso, respiro. Jeff, eu não consigo, velho. Não consigo. Se alguém me tirar do sério, eu já saio por aí. É. Respire. Tá aí a sua atividade nesse tempo. Se isso é o seu desafio, tá aí o seu desafio de procurar maneiras de ter este autocontrole, de extrair o melhor da situação seu, da outra pessoa e do que está em volta. Procure sempre abstrair, trazer, pegar o aprendizado de cada situação, de cada momento de vida. Tá? Então procura aí, a boca dos justos é fonte de vida. Fonte de vida. Mas a boca do ímpio abriga violência. Dá uma olhadinha. Quem está à sua volta? Dá uma olhadinha nas pessoas que você tem andado. Dá uma olhadinha se essas pessoas, elas, da boca delas saem coisas positivas, coisas do futuro, de progresso, de prosperidade, de trabalho, de evolução. Ou se é fofoca, se é mal dos outros. Sabe, tem lugar que você senta e a pessoa fala sobre evolução pessoal, tem lugar que você senta com pessoas, ela vai falar sobre como a vida é boa, como não é, se você assistiu aquele negócio. Tem lugar que você senta do lado assim, a pessoa já tá aqui assim, rapaz, tu viu quem foi preso? Tem outra pessoa que fala assim, rapaz, você viu quem morreu? Rapaz, você viu fulano de tal, o que tá acontecendo? Tem gente que já senta já procurando fazer uma discordiazinha, arrumar uma confusãozinha.
Dá uma olhadinha quem são as pessoas que estão à sua volta. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. E o tolo que fala demais será arruinado. Dá uma olhadinha quem são. Quem é essa galera que está aí? Entendeu? O poder da boca, o poder da palavra, que da sua boca saiam palavras de vida, que edificam para você mesmo também, viu? O que você pensa, o que você fala para você mesmo. Não fale palavras de violência. Ó, olha aqui. O que é que você tem falado para você mesmo? O que é que você tem falado para você mesmo? Como é que você tem reagido, você, com você, quando as coisas não saem do jeito que você quer? Como é que você tem se tratado? Como é que você tem tratado o seu corpo, sua mente? Tem tratado você mesmo com palavras de vida? Calma, tá tudo bem, vai dar certo, estamos aqui, estamos fazendo, estamos aprendendo, desenvolvendo. Tem se cuidado com diligência que você tem feito para você mesmo? Tá colocando diligência nisso? Tá fazendo o melhor para você ou é só para os outros? Até faço, mas é só para os outros. Quando é comigo mesmo, tá bom do jeito que tá. Você merece. Saiam palavras de vida de você para você mesmo. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios de quem tem, dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo é um convite à ruína. A boca do tolo é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Cara, isso aqui é muito doido, porque assim, eu tive num país onde a escassez ela é disseminada a escassez, né? Tipo assim, é, se você é rico é porque você passou a perna em alguém. Se você mora em determinado lugar que você mora, você convive, as pessoas que te cercam, e passar um rico, o que é que elas vão falar? O que é que elas pensam? Que as pessoas falam à sua volta, elas contaminam a sua mente. E você acaba falando, você acaba pensando nisso também. Olha o playboy aí. Ih, deve ter roubado alguém. Tá explorando o trabalho de alguém. Só é rico porque tem alguém trabalhando. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Então, é bom ser rico, viu? Tá falando aqui que é bom ser rico. Por quê? Vai ficar doente. Ah, não, dinheiro não traz felicidade. Ah, não, traz não. Traz não, mas paga o leito no hospital mais top que tem na sua cidade. Paga não? Não traz felicidade, mas faz você sair desse trânsito aqui. Para comprar um helicóptero, voar. Não traz felicidade, mas se você for rico, fala assim, você pode ajudar quantas pessoas você quer ajudar à sua volta, suas famílias. Dinheiro é cidade fortificada, tá protegida, você tem saúde, você pode ir numa academia boa, você pode pagar um médico top,
Você pode ter um nutricionista top. Você pode ter... Tá entendendo que fortifica a sua cidade. Você pode ter acompanhamento. Você pode ter os melhores cursos. Ah, não traz felicidade. Véi, vai fazer um fruto aqui. Conhecimento, sabedoria. Invista em curso, em treinamento, em mentoria, conselhos. Você pode ter mentores. Quer montar um negócio, tá? Montar um negócio, beleza. Então você pode contratar gente. Você pode contratar consultorias para te ensinar a fazer o que você nem sabe fazer. Você pode dar o melhor para sua família. Você pode pagar o melhor colégio para os seus filhos. Você pode dar aquela casa para sua mãe. Aí fica pobre aí para ver. Aí vê se alguém vai querer ficar perto de você também, viu? O salário dos justos traz vida, mas a renda do ímpio conduz ao pecado. Aqui a parada é o seguinte, ó, uma diligência aqui. Se você se comporta como um justo, o seu salário que você fizer será frutificado para que traga vida. Então você emprega a sua grana em algo que lhe traz vida, que ou seja, aqui e a renda do ímpio conduz ao pecado. Tu fala assim, rapaz, imagina um ímpio ganhando muito dinheiro. O que é que ele vai fazer com isso? Pensando, tipo assim, quanto ele pode promover? O que ele faz quando recebe a grana dele? Já sai correndo tomar um. Passa 4 dias fora de casa. Volta só. Vou nem entrar nesse quesito aqui não. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha a calúnia é tolo. No muito falar não falta transgressão, mas quem controla a língua é prudente. Novo, no muito falar. Quem controla a língua. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito. Vou fazer um aqui, ó. Porque em Provérbios tem muitas palavras. Falar. Língua. Quantas vezes aparece a palavra falar e língua em Provérbios? Interessante. Interessante. Ó, tá até analisando. Não achou a resposta que eu queria. Número de vezes. Quantas vezes aparece a palavra? Quantas vezes aparece a palavra falar em Provérbios? A palavra falar aparece 18 vezes.
Quais são as 5 principais palavras em Provérbios? Quais são as top 5? Então, top 5 palavras que fazem. As top 5 palavras que aparecem recorrente em Provérbios. Número 1, sabedoria. Número 2, coração. Número 3, falar. Então, falar das 5 palavras que aparecem com mais frequência nos 31 capítulos de Provérbios. Falar é a terceira. Sabedoria, coração e falar. Olha a importância que a boca tem. Sendo que tudo que a gente pensa, tudo não, esquece. Começando aqui de novo. Começando de novo não. Melhorando, reformulando. O que a gente pensa, a gente fala. O que a gente fala tem sentimento. O que a gente sente vira uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Os seus pensamentos controlam os seus resultados. A sua boca é como se você pegasse assim, você pensa, pai, eu pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo. Aí daqui pra cá, ó, daqui pra cá tu bota um filtro. Aí tu bota falar, é como assim, é como se botasse a chave na ignição do carro e desse a partida. Então, o seu pensamento daqui pra cá, se não tiver filtro nenhum, você fala tudo que você pensa. Se você botar aqui um filtro aqui, eu sou prudente, você já colocou um filtro aqui mais. Já toma cuidado, você já vai eliminar um monte de coisa que você falaria. Você botar outro filtro aqui, daqui pra cá, um filtro. Diligência. Agir com planejamento. Agir medindo as consequências. Sabendo se isso é certo ou errado. Sabendo que eu vou falar agora, ele vai ser uma palavra de vida, vai edificar, vai beneficiar eu, o próximo, a situação, o contexto. Isso amanhã ou depois dessa minha fala, do que eu vou botar para fora, dessa minha conversa, é positivo? Vai trazer benfeitoria para alguém? Palavras são sementes lançadas ao vento. Isso aí deve ser alguma coisa aí que eu vi na internet. Palavras são sementes. Cada palavra eu tô botando, tô plantando a sementinha que vai crescer e frutificar. O que é que vai crescer? Essa palavra que eu tô falando. Então bota um filtro aqui, ó, pensamento. Porque quando você pensa, aí você vai ficar pensando aqui, ó. Aí você bota ali na cadeira ali, ó, diligência, prudência, justiça, humildade, generosidade, sabedoria. Lembra do guia. O que é que um tolo, pesquisa aí, o que é que um tolo fala? O que é que um sábio fala, o que é que ele não deve falar? Como devo aplicar ou botar um filtro aqui dentro? Porque a hora que você fala, é botar a chave na ignição do carro e da partida. A carro aqui é um Mustang velho, de 1968. Viajado nessa, né? Então tudo que a gente pensa, a gente fala, tudo que a gente fala tem sentimento, que a gente sente, a gente crê, que a gente gera uma crença, gera uma narrativa, eu posso, não posso, e toda a crença, ela é autorrealizável, acontece. Ah, tolo é a quarta palavra
que é para descrever aqueles que agem sem sabedoria. E caminho é a quinta palavra. Refere-se às escolhas e à direção da vida. Escolha com sabedoria os que tem do seu coração o que você vai falar. A gente parou aqui. Qual foi o versículo? Nota mental. Amanhã, anotar os versículos. A língua dos justos, os sábios aqueles. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Eita. Os lábios dos justos alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de juízo. Vendo? O cara não tem juízo. Lá naquele outro versículo, de levantar no tempo de verão para fazer a colheita, para poder armazenar, para poder se manter, saber que você tem um planejamento do seu futuro, que você vai ou não comer, se tem ou não tem comida. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Oh, para o insensato, cometer o mal é diversão, mas a sabedoria é o prazer do homem inteligente. Aquela pessoa que ri quando alguma coisa acontece, tira sarro. É, brincadeirinha. É. Aquilo que o ímpio teme lhe acontecerá. E que os justos desejam lhe será concedido. Aquilo que o ímpio teme lhe acontecerá. Gente, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Olha aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. A câmera tá do lado, então depois eu corrijo isso. Isso aqui, Provérbios 10, 24, é poderoso. O que tem acontecerá. E o que os justos desejam lhes será concedido. Tá aqui, velho. Tá aqui. O que é que você quer? O que é que você tem? Você nem quer, mas tá com medo. Se você tá com medo, você tá dando atenção para o medo. Ó, vai acontecer. E o que os justos? Ó, eu todo dia procuro explicar. Eu, tá? Já tem um tempo aqui. Já tem um tempo, eu tava até conversando com a pessoa ontem, uma psicóloga, que a gente estava no encontro, no networking. Aí ele tava falando sobre. Eu tava falando que não tinha achado uma igreja ainda, que fosse congruente, tinha umas coisas que até então nas que ela tinha frequentado não tinha feito sentido para ela. Aí eu falei assim, olha, dá um pulo na igreja tal e tal, não sei o quê, porque eu já fui lá eles usam uma mensagem assim, assim, assado, de prosperidade e tudo mais, eles falam um pouco de mentalidade. Naquela outra igreja, se você visitar essa igreja tal, ela tem um ambiente já mais familiar, e assim, assim, assado, a mensagem também é boa, os pastores de lá são empreendedores, são assim, assim, assado. Tem uma outra igreja X, vou falar o nome das igrejas aqui, mas se você quiser, pode me perguntar que eu até onde eu sei, eu consigo orientar, o que eu não souber, eu procuro. Tá? E falei agora, se você gosta de uma mensagem mais forte, uma mensagem do reino, de buscar, de avançar, de ativar, lá na igreja tal, lá o pastor é jovem, animado, assim, assim, assado,
tá falando isso que você tá me falando. Eu acho que lá eles têm, sabe, eles se movimentam por princípios, por valores. Não é sobre religião, mas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o caminho. Aí ela ficou olhando assim, de repente eu parei e falei assim, caraca, olha eu aqui, rapaz. Falando sobre igreja e sobre. É. E por que isso? Rapaz, até uns anos atrás aí, um tempo atrás, eu estaria tomando uma no boteco, passando 4 dias virado numa festa. Eu era desse. E todo dia, até o dia que me despertei, até o dia que essa chave virou pra mim, algo aconteceu, sabe? Eu fui tomado e não é uma construção do dia pra noite, já digo, mas é uma construção todos os dias. É todo dia procurando essa palavra, todo dia buscando esse conhecimento, todo dia se aprofundando nisso e todo dia falando aqui, ó, que os justos desejam lhe será concedido. Todo dia procurando ser mais justo, todo dia entendendo o que é ser justo, todo dia sabendo que o teu comportamento, o que o justo não faz, o que eu não devo fazer, o que hoje eu faço na minha vida que não condiz com os mandamentos. Lembra que ele fala lá que os que segue, sabe que segue os mandamentos será rico e traz riquezas. E traz mesmo, gente. Traz assim, ele usa as pessoas, ele bota uma pessoa, te toca o telefone e fala assim, cara, preciso de você, daí você se permite. Se você tá com segurança, se você permite, sabe quem você tá procurando, você se permite, fala, então vou, tô indo, daí você vai, senta com a pessoa, bota um mental aqui, ó, entendeu? Manda um mantra, eu sou sábio, eu sou justo, eu sou inteligente, sou generoso, eu sou humilde. Então a construção todo dia de procurar tirar a velha versão, instalar a nova versão, mesmo que venham os pensamentos negativos, porque na condição que estava, do que eu vivia, o meio que eu vivia, a gente é tomado pelo meio, somos tomados, somos frutos, né? A gente, o ser humano que ele nasce, ele recebe duas coisas, a herança hereditária e recebe o meio, a ambiência. Mas a gente vai falar isso depois. Então, sair desse meio e entrar no meio, parar de andar com gente que tolas, que tem falas de negativo, de dar risada no mal, que vê prazer no mal, que pisca maliciosamente, procurar conviver com mais pessoas que estão nesse caminho, você vai saindo dessa versão, instalando essa versão nova, é uma construção, tá? Para construir um prédio novo, derruba, arranca tudo, construir novos pilares. Qual é o prédio que você vai construir agora? Entendeu? É espírito, mente, corpo, espírito, mente, corpo, espírito, mente, corpo, ativando sempre o espírito, mente, corpo, acorda a oração, orou, procura a leitura de provérbios, vai lá, instala aqui novo, instala o comportamento que hoje você está fazendo, que fala assim, não, isso aqui eu tenho que limitar, porque isso daqui não é um ser justo. E isso eu tenho medo, vai atrair. Mas isso aqui não é um ser justo. Então o que eu hoje preciso fazer para poder ser um ser justo? Que os desejos do ser justo lhe é concedido. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Uma casa? É um carro? Uma família? É uma empresa? Qual é o teu desejo? Filhos? Uma mulher, um marido? Qual é o teu desejo? Aí tá lá, ó. Meu desejo é isso. Aí eu chego, deixa eu ver como é que tá aqui, rapaz.
tá precisando dar uma melhoradinha na justiça, viu? Justiça não. No seu comportamento de um ser justo. Pesquisa aí, cara, o que é um comportamento de ser justo. Pesquisa aí, minha amiga. E desinstala o medo. Medo não é... Desinstala o medo. Desinstala o medo. Tira o medo. Não se movimenta pelo medo, não. Quem tem medo é porque tem insegurança. Quem está em insegurança é porque não está se comportando com sabedoria. Não está se comportando com princípios e valores. E se você seguir os mandamentos aqui, os princípios e valores, pode falar, você se sentirá seguro. Se você se sente seguro, você se comporta com justiça, como um justo. Os seus desejos serão concedidos. Quando a tempestade passa, o ímpio já não existe. Desinstalou a versão velha. Mas o justo permanece firme para sempre. É sempre. A tempestade passa, o ímpio já não existe. Tá vendo essa mudança que tu tá procurando? Já não existe. Instala a versão nova. Pá, 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 pá. E o justo permanece para sempre. Isso foi Provérbios 10, 25. Terminamos aqui Provérbios 10. Gente, é a primeira vez fazendo assim, dessa maneira, com vocês. Eu faço a leitura de Provérbios. Já fiz a leitura de Provérbios em lives, mas com outras pessoas. Né? No meu início, eu convidei um amigo para fazer junto. Tá aí uma maneira, um amigo que, usando aqui sobre o sábio, ele tem uma multidão de conselheiros. Eu tenho, aliás, eu tenho um conselheiro, que, um grande amigo Carlos, que ele já tem uma bagagem muito grande na espiritualidade, sabe? Em conhecimento, ensinamento, sabedoria em Jesus, em Cristo, em cristão. Eu falo que não é sobre religião, mas é sobre ser cristão. E então eu fiz um ciclo, foram 3 meses lendo todos os dias provérbios com ele, lendo e decifrando. Então eu tinha dúvida, perguntava para ele. Então eu recomendo você fazer isso. Tá? E pode me chamar, pode me perguntar, tiver dúvida, manda bala então, primeira vez. Agradeço a compreensão e é isso. Aprenda, desenvolva, não vou nem falar, desenvolva o hábito de ser um caçador de tesouros. Para desvendar o mapa da sabedoria, o mapa do sucesso, o mapa da segurança, o mapa do ser justo, o mapa para instalar um filtro de tudo que pensa, falar, botar para fora nesse mundo com diligência. O mapa do ser exigente. Day by day. Todo dia, um tijolinho nesta construção deste novo ser, deste ser justo e sábio. Tenha um dia incrível, abençoado, onde a planta dos seus pés plantar será abençoado, onde sua mão tocar será frutificado, e que todas as palavras da sua boca sejam palavras de vida. Forte abraço, uma mente forte, coração sábio. Até amanhã.